Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso evento de hoje, o ABC da Web, né? Construindo seu primeiro site. O objetivo desta oficina hoje é dar um primeiro Hello World do desenvolvimento web para vocês, tá? Muito bem. Qualquer dúvida, podem fazer suas questões ali no chat, pode abrir o microfone, pode perguntar no meio, não precisa esperar um horário determinado para fazer o seu questionamento, tá? Fiquem bem à vontade. Vou mostrar a vocês aqui, todos que estão conectados. Super bem-vindos. Vamos lá. Eu vou começar compartilhando, então, a minha tela. Compartilhar aqui a minha tela. Aí, muito bem. Pessoal, eu vou usar como editor de texto para a nossa brincadeira hoje o Visual Studio Code, tá? Mas poderia ser qualquer editor de texto, qualquer bloco de notas. Bloco de notas, até no Word. Não fica muito legal no Word, mas olha, até no Word daria para fazer. A maior parte do desenvolvimento web, nós não precisamos de uma IDE específica, de uma ferramenta específica para trabalhar. Claro que quanto melhor a IDE, quanto melhor a nossa ferramenta, né? Assim como nós formos carpir um lote, né? A nossa enxada tem que estar afiada para que possamos, né, ter um bom rendimento. Assim são com as ferramentas de desenvolvimento web ou qualquer ferramenta de desenvolvimento, né? Se eu tenho uma ferramenta que me auxilia a ser mais produtivo, melhor ainda, né? Muito bem. Então, pessoal, deixa eu só puxar aqui para cá, vou puxar vocês aqui para outra tela. Então, repito, poderíamos usar qualquer editor de texto. Temos algumas boas opções, o Sublime, e o Sublime e o Visual Studio Code, né? Eu acho que são as duas principais, são os dois principais editores de código mais simples que nós temos no mercado, tá? Mas, repito, poderia ser no bloco de notas, tá? Depois nós temos outras ideias, com NetBeans, fugiu agora o do... Uma bem comercial, eu esqueci o nome, mas... Dreamweaver, eu cheguei a usar uns 10 anos atrás bastante o Dreamweaver, né? E outras ideias que nós podemos desenvolver web com, até com Xcode. O Xcode, que é a ideia de desenvolvimento para desenvolvimento Objective-C e Swift, né, da Apple, é possível desenvolver web. Bom, por que nós precisamos aqui de um editor de texto, tá? Hoje eu vou usar, então, o Visual Studio Code, e eu vou iniciar, então, criando um novo arquivo. Então, claro, eu inicialmente já criei uma pasta para deixar organizado nosso material de hoje, né? Já criei uma pasta e já adicionei aqui. Mas caso, né, vocês utilizem o Visual Studio Code e queiram me acompanhar, então apenas fui lá em arquivo, add folder to workspace, né? E aí, então, criei essa pasta no local que eu quis e executei. No nosso exemplo de hoje, eu salvei essa pasta na área de trabalho, tá? Para deixar assim o mais simples possível, tá? Por quê? Se eu vou fazer um site para executar só dentro da minha máquina, que não vai ser executado em rede, tá? Eu não terei outras máquinas acessando o meu site, coisa que é quase impossível de se existir hoje em dia, né? Mas num caso, vamos pensar um caso muito específico que eu queira programar algo que vai rodar de forma... vai rodar... Eu sei programar web, mas eu quero rodar algo que vai rodar só na minha máquina. Então, em qualquer local, eu poderia salvar, se eu não tenho nenhuma outra linguagem de programação rodando por trás, né? Claro que, nesse primeiro exemplo, apenas nós vamos trabalhar só com HTML, com um pouquinho de CSS e um pouquinho de JavaScript. É só para dar uma ideia inicial bem básica. Um comentário que eu esqueci de fazer, então, no início. Nós vamos trabalhar hoje até as 8h30. 8h30, né, até as 20h30. Então, nós temos 1h15 para trabalharmos aqui com código. Depois, então, vou deixar uns minutinhos aí para perguntas. E, no máximo, 9 horas, né, 21 horas, nós encerraremos a nossa atividade, tá?
Muito bem. Voltando agora, então, ao que eu estava falando, nós vamos, nesse primeiro exemplo, fazer HTML básico e considerando que eu vou rodar isso apenas na minha máquina. Se eu quiser fazer com que esse meu site possa ser visível a outras máquinas, outros computadores na minha rede possam acessar esse site, aí eu preciso de um servidor web. Preciso de um servidor web rodando na minha máquina. Vou deixar uma dica, tá? Não é, talvez não seja a melhor opção, não é a única, mas deixa eu abrir aqui um navegador. Fica a dica para que vocês instalem, se quiserem ter um servidor web, tá? O Champ. O Champ não é um servidor web. O Champ ele é um concentrador de vários serviços que, ao invés de eu ter que instalar um por um, eu posso fazer o download dele, instalar o Champ, e a instalação do Champ vai instalar para mim um servidor web Apache, um banco de dados MySQL e mais alguns serviços ali que ele traz junto, tá? Então, o Champ é apenas um concentrador de serviços que eu posso fazer o download, instalar e executar. Só para exemplificar, eu vou abrir aqui o meu Champ que eu tenho instalado. Lembrando que eu não vou utilizar ele hoje, tá? Porque eu vou rodar apenas na minha máquina. Mas, se eu quero que outros computadores possam visualizar o meu site, então, eu deveria ter um servidor web instalado. Repetindo, eu posso instalar esse servidor web no braço, só ele, e sempre que eu queira rodar esse serviço, eu vou ter que dar um start nesse servidor web. E se essa minha página for usar um banco de dados, eu tenho que vir também instalar o banco de dados e dar um start nesse banco de dados. Através do Champ, eu tenho todos esses serviços concentrados em uma tela só. Então, por exemplo, se eu quero rodar o meu servidor web, eu venho aqui e dou um start. E aí o meu servidor web entra em funcionamento. Então, eu vou colocar o meu site dentro desse servidor web e as outras máquinas, então, conseguirão visualizar o meu site, tá? Não é o caso para hoje. Nosso objetivo aqui inicial, né, aprender a estrutura de um site, a estrutura mínima inicial de um site. Então, por isso, nós vamos voltar aqui para o nosso editor de texto, tá? Repetindo, estou usando aqui o Visual Studio Code. Muito cuidado, existe o Visual Studio, que é a IDE de desenvolvimento da Microsoft, e existe o Visual Studio Code, que é um editor de texto, um editor de código mais enxuto, né? Não tão pesado quanto o Visual Studio, mas que, à medida que eu vou desenvolvendo, eu consigo instalar plugins. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, em extensões, e eu vou procurar aqui por web. Vamos ver o que ele me traz de extensões web. Vou só abrir. Pessoal, não é necessário fazer essas instalações, são ferramentas apenas para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, ele trouxe aqui algumas, ó, WebDev, algumas W3C Web Validator, então algumas ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar hoje com HTML. HTML, que é a linguagem de marcação, né? É a nossa linguagem de marcação de hipertexto, tá? Hypertext Markup Language, que é a linguagem utilizada para desenvolvimento web. Alguns chamam HTML de linguagem, outros não chamam HTML de linguagem, né? Mas é uma forma de escrever a estrutura do nosso site. Então, tem aqui algumas ferramentas, por exemplo, ó, HTML, Snipers, cada um tem o seu objetivo, tá? HTML Preview, então, se eu quero já ter um preview, eu posso, um preview, né, uma pré-visualização da minha página, eu poderia, então, instalar essa extensão. Só, por exemplo, vocês não precisam se preocupar, quem for abrir qualquer editor de texto, pode abrir o Sublime, Visual Studio Code, um bloco de notas, ou qualquer outra ideia que vocês tenham aí que possa trabalhar com HTML, tá? Mas só a fins ilustrativos, eu fiz uma busca ali por HTML e eu vou instalar esse HTML Preview, só para mostrar como é que funciona, como é que é feita a instalação, tá? Apenas clicando no botão Install. Pronto.
está instalado uma extensão que vai nos facilitar ter um preview da nossa página, tá? Bom, voltando aqui então para os nossos arquivos. Deixa eu só abrir aqui o chat, porque eu acabei esquecendo de, caso vocês estivessem, né, colocando alguma mensagem. Deixa eu puxar o chat aqui para cá. Muito bem. Pessoal, então aqui dentro desse meu ABC da web, eu vou criar um novo arquivo. Ó, vou clicar nesse botão para criar um novo arquivo. Ou também poderia ir lá em File, New File, tá? Então, cliquei ali em arquivo e eu vou dar um nome para esse arquivo. Todo site vai começar pelo index, tá? Quando nós construímos um site, vocês vão entrar lá, por exemplo, www.fadergs.edu.br. Dentro do servidor da Fadergs tem um arquivo chamado index. Então, quando vocês não precisam colocar, por exemplo, cadastro.php. Esse /cadastro.php seria uma página, seria uma página do nosso site. Quando eu não digito o nome da página, então o sistema vai procurar automaticamente por index, por um arquivo chamado index. Pode ser index.html, index.jsp, index.php, index. Fugiu? Index.asp. Então, qualquer arquivo index que ele encontrar naquela página. Então, eu vou dar o nome para o nosso arquivo de index, index.html. Quem já conhece alguma coisa de programação, por exemplo, um método main é a mesma alusão. Então, eu tenho o meu arquivo index é a página por onde o meu site começa. E depois desta página, eu tenho botões e links para as demais páginas, tá? Muito bem. Então, criei aqui o meu arquivo index.html. Eu vou mostrar para vocês a estrutura mínima, mas mínima mesmo, e depois eu vou adicionar alguns detalhes para vocês entenderem a estrutura mínima para se usar, para se ter um site, tá? Depois estão adicionando esses detalhes. Opa, vamos baixar o volume. O volume do Tamagotchi. O Tamagotchi está aqui pedindo comida. Não está na hora ainda, meu querido. Vamos lá. Pessoal, mínimo inicial para se ter uma página web, tá? Vou abrir aqui a linguagem HTML, Hypertext Markup Language, tá? Então, é linguagem de marcação por hipertexto. Ela começou lá por 1991, mais ou menos, né? Tem 31, 32 anos, onde surgiu de uma necessidade de se colocar o conteúdo de uma biblioteca, né? Textos dentro de uma área acadêmica, para que os alunos pudessem acessar esses textos. Então, tudo iniciou por a necessidade de criar textos que poderiam ser um texto, gerar um link para outro texto, que gera um link para outro texto, e assim por diante. Então, hypertext vem por aí, né? De hipertexto. Um texto que eu consigo ter algum dinamismo nesse texto. Então, imaginem, eu tenho ali... Um exemplo simples disso parecido com a Wikipedia, né? E na Wikipedia eu tenho um texto sobre alguma coisa, eu tenho vários links, alguns assuntos que eu tenho um link que vai para outro assunto. Então, a web, os sites começaram a partir daí. Pessoal, eu estou generalizando assim, ó, de forma bem grosseira, tá? Mas é só para dar uma ideia. Começou daí. Então, nesse primeiro momento, não tínhamos uma integração com o banco de dados, fazendo com que a web fosse tratada como uma ferramenta para se fazer outras coisas do que apenas consultas a textos, né, a consultas bibliográficas. Bom, aí depois vem a Web 2.0, que já trouxe essa interação, essa comunicação com o banco de dados, onde o usuário poderia aí preencher seus formulários, e tudo que nós conhecemos de web hoje nasceu, então, aí lá por 1991, mais ou menos, nasceu desta necessidade.
Muito bem. Então, a linguagem para utilizar é HTML. A HTML tem a sua estrutura muito específica, que é com tags, tá? Tudo que estiver dentro do sinal de maior que, menor que e maior que é uma tag. Então, vamos iniciar com a tag HTML, tá? Notem que ao usar uma ferramenta, não usar só um bloco de notas, mas alguma ferramenta para uma IDE, uma ferramenta para nos auxiliar, já traz alguma, ele não vai programar para mim, mas traz algumas facilidades. Por exemplo, quando eu começo a digitar ali, ó, HT, ele já me dá uma sugestão. Se eu der um Enter, ele completa para mim. Muito bem. Então, eu preciso fechar essa tag HTML. Alguém vai dizer, mas esqueceu o doctype? Não, não esqueci o doctype. Calma que eu estou fazendo apenas o basicão, bem basicão. Muito bem, pessoal. Toda a estrutura do nosso site deverá ficar dentro desta tag HTML. Então, eu vou quebrar a linha aqui, ó. Atenção, todo o nosso site ficará dentro dessa tag HTML. Nada antes e nada depois. Tá? Bom, o nosso site ele vai ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte é o head. Head. Tradução de head, né? Cabeça, cabeçalho. É a cabeça do nosso arquivo, da nossa página, tá? Aqui no head, não é um conteúdo que vai aparecer para o usuário, a não ser o título. Mas dentro do head que eu coloco algumas configurações, algumas estruturas que vão embasar o meu site. Tá? Por enquanto, eu vou colocar apenas o title. Ó, title. Vejam que eu digitei. Como eu estou usando uma IDE, no caso aqui o Visual Studio Code não é tanto uma IDE, mas já é um editor de texto um pouquinho, né, melhorado para os desenvolvedores. Então, como eu estou utilizando uma ferramenta que me facilita, ó, veja que eu digitei apenas TI, né, abrir sinal de menor que, TI, e ele já posso dar um Enter ali em Title, e ele vai completar para mim. Ó, notem que eu apenas completei com o sinal de maior que, e ele já completou para mim com o /title, tá? Pessoal, elementos em bloco, eles têm essa abertura e o seu fechamento, tá? Eu não posso esquecer do fechamento da tag, tá? Senão ele vai entender. Vamos supor que eu não tenha aqui esse /title, ele vai entender como o /head e o /html pertencessem ao título, e não é o caso. Então, tenho ali o meu title. O title, pessoal, é o título que aparece aqui, ó, neste caso, ó, document, aqui onde está aparecendo document, tá? A barra de título do navegador é o conteúdo que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar como título o nome do nosso encontro hoje. ABC da Web. ABC da Web. Está aqui o nosso título, tá? Muito bem. A única coisa visível ao usuário que eu coloco dentro do head é o title, tá? O restante são alguns arquivos de configuração. Nós já vamos chegar nele ali, tá? Ah, perdão, já vou fazer mais um aqui. Quando eu quero definir o idioma, vou fazer um site em português, tem uma questão de idioma, né, para ele entender a acentuação. Então, é aqui no title também que eu vou definir a tag meta. Vou até fazer antes do title, porque se o title, né, se o título tiver alguma acentuação, então já vai ficar bonitinho. Então, eu vou utilizar uma tag meta. A tag meta, o atributo para ela, que é o char7. E aqui, então, eu vou passar o char7 UTF-8, tá? Os nossos caracteres da língua portuguesa com acentuação, o tio, o C cedilha, o acento agudo, a crase, todos eles estão dentro do UTF-8, tá? Muito bem. Mas notem que a meta, ela é uma tag inline, ela não é uma tag em bloco, tá? Então, uma tag inline, eu abri aqui a tag, passei alguns atributos, tá? Algumas configurações, no caso do char7 é uma configuração, é um atributo da tag meta,
E aí, então, fechei, tá? Muito bem. Perdão. Só verificando aqui se eu não esqueci de nada. Faz tempo que eu não faço a tag meta na mão, só para ter certeza aqui, tá? Muito bem. Existem algumas outras informações que eu posso adicionar, né? Mas o char7 é o principal, tá? Vou deixar completo aqui. Define mais dois atributos. São importantes que nós carregamos essa informação certinha para que o navegador consiga entender direitinho o que nós queremos fazer. Então, ele tem aqui também um atributo chamado HTTP. HTTP-equiv, que eu vou passar o valor, então, content type. Tá? O principal aqui é o atributo meta, tá? Mas eu já vou colocar completo, aí vocês não começam com o conhecimento pela metade. E tenho também o atributo content, onde eu vou definir que o conteúdo desse arquivo que eu estou escrevendo é um text/html. Ok? Muito bem. Isso aí. Mas o principal aqui que eu queria da tag meta era o char7, tá? O TF8. Eu deveria até não ter colocado para vocês verem, né, a questão da acentuação não funcionando, e aí, então, não existiria. Bom, voltando. Então, o primeiro bloco é o bloco do read, tá? O bloco do read, onde eu vou definir algumas configurações. O segundo bloco é o bloco do body, né? É corpo. Ó, o bloco do body. O bloco do body é o corpo do meu site. Então, todo o conteúdo que eu vou construir para o meu usuário estará dentro da tag body. Tá? Então, eu vou começar aqui a minha tag body colocando aqui um olá mundo. Olha aqui que legal. Quem nunca tinha feito um olá mundo, um hello world, esse então é o nosso primeiro momento. Um olá mundo, tá? Olá mundo só para aparecer algo e nós testarmos. Bom, pessoal, então eu vou dar aqui um Ctrl S, tá? Lembrando, eu coloquei essa pasta ABC da web no meu desktop, na minha área de trabalho. Mas só por uma questão de ilustração para vocês, mostrando a facilidade que é, então, desenvolvimento para a web, né? Facilidade de começar, claro que existe muito estudo, né, e avanço, mas eu consigo começar a fazer meu primeiro site se ele vai funcionar só na minha máquina, se eu não quero que outras máquinas visualizem. Se eu preciso que esse fique visível para outras máquinas, eu preciso de um servidor web, tá? Bom, então aqui nessa pasta ABC da web, ó, eu criei esse arquivo index.html, está aqui ele. Ó. Eu vou dar um clique duplo nele. E, obviamente, ele foi aqui para a minha outra tela, tá? Não é o que vocês estão visualizando. Deixa eu colocar ele aqui. Muito bem. Então, está aqui no nosso site, ó, pessoal. Quando eu dei um clique duplo, no meu navegador de arquivos, ó, eu fui na minha área de trabalho, no meu caso aqui é mesa, né? Mas na área de trabalho, que se você estiver utilizando o Windows, é no desktop ou área de trabalho, tá? Dentro eu criei uma pasta ABC da web, só para deixar organizado, e aqui então está meu arquivo index.html, ok? E está ali o nosso Olá Mundo. Muito bem. Uma coisa que é importante comentar, que é comentário. Como é que eu faço para que um trecho de código não apareça, não seja executado? Às vezes eu quero deixar uma mensagem. Por exemplo, aqui começa o meu site, tá? Mas eu quero que esse texto fique apenas aqui no arquivo em tempo de edição e não apareça para o usuário.
Como é que eu faço? Fazendo um comentário. Como é que eu faço comentário em HTML? Sinal de menor que, exclamação, menos, tá? Com sinal de menor que, exclamação, menos, eu inicio um comentário. Mas eu não quero que tudo vire comentário, eu quero que apenas esta linha seja comentada. Então, eu fecho o meu comentário com menos, sinal de maior que. Então, qualquer coisa começando com este símbolo e terminando com este símbolo, então é comentário. Comentário é um conteúdo que está ali no meu arquivo, mas que não será exibido para o meu usuário. Mais ou menos, né? Porque se o usuário der um F12, ele vai visualizar também. Bom, eu vou comentar essa tag meta só para que não tenha os caracteres, tá? O TF8, para vermos a bagunça na acentuação. Então, eu vou aqui, vou dar um comentário. O Visual Studio Code e outras ideias têm atalhos para comentário, então eu selecionei o que eu queria comentar e dei um Ctrl barra. Ctrl, a barra de divisão, tá? Ctrl barra, aí ele já aplica o comentário para mim, ó. Então, agora isso aqui está ali. Eu vou trocar o Olá Mundo para o Olá Pessoal, só para vocês notarem que ele vai mudar. Então, aqui no meu arquivo, ó, eu vou dar um Ctrl S, vou salvar o arquivo, tá? Está salvo. Vou voltar no meu navegador, no navegador de arquivo, desculpa, eu poderia abrir ele aqui de novo, né? Mas como eu já estou com ele aberto no navegador, olha aqui o Olá Mundo, eu vou dar um F5. Então, ao dar um F5, notem que, ó, mudou o Olá Pessoal. Talvez porque eu tenha definido, né? Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Ah, ele está pegando a acentuação, não deveria, né? Ou talvez ele ficou guardado, o navegador está enchendo. Eu vou fechar aqui o navegador e vou abrir de novo. Em teoria, teria que bagunçar. Bem estranho. Muito bem. Pessoal, se em algum momento vocês tiverem uma falha de áudio, o áudio ficar picotando muito, me sinalizem para que daí eu fecho a minha câmera e então não fica o áudio ruim, tá? Me sinalizem caso não esteja legal. Muito bem. Então, pessoal, vou passar alguns comandos iniciais básicos de HTML. Como a proposta inicial, quando começou HTML, começou a web, eram construir páginas de pesquisa de conteúdo, né? Imagine dentro de uma biblioteca, uma enciclopédia, que eu tenho os assuntos, eu precisava folhear a enciclopédia, e se eu quero procurar um outro assunto referente, eu teria que ir lá no sumário. Então, o pessoal pensou em criar hiperlinks para redirecionar para esse conteúdo. Então, vamos iniciar com uma tag chamada título. Vou deixar esse olá pessoal, mas esse olá pessoal vai ficar dentro de uma tag H1, tá? H1. Olha só. Abri aqui uma tag H1 e vou colocar então o nosso olá pessoal. Vou dar aqui um Ctrl X, um Ctrl V, tá? Para deixar esse nosso título, então, imagine que eu estou escrevendo um texto e eu tenho um título do texto e eu tenho conteúdo, o texto em si, tá? Que poderei ter dentro desse texto botões para outros textos. Muito bem. Então, começando com um título. Olá, pessoal. Se eu quero fazer um título um pouquinho menor, esse é o maior tamanho de título. Esse H vem de header, tá? De título, o título da minha página, tá? Bom, vou colocar aqui um H2. Opa! Um H2. Opa, Lele, aqui.
Muito bem. Vou colocar um H2 e vou colocar que seria um subtítulo, tá? Sejam bem-vindos. Muito bem. Ctrl S. E aqui, então, vou atualizar a minha página. Olha que já mudou a aparência, né? Ó! Já mudou a aparência porque o título tem uma configuração de aparência específica. Depois eu posso definir outras configurações, mas ele já vem com alguma configuração específica. Então, nota que o Olá, pessoal, tem um tamanho maior que o Bem-vindos, tá? Essa tag H vai de H1 até H6. Então, quanto maior o número, menor o tamanho da fonte. Ok? Bom, vamos supor que eu quero traçar uma linha do meu título para começar o meu texto, tá? Então, eu vou colocar aqui um HR. Pessoal que já conhece de web, não me xinguem. Estou colocando tags bem iniciais. Até algumas tags, de repente, o HR nós já não usamos mais muito. Nós trabalhamos isso no CSS, né? Os nossos navegadores evoluíram. Nós temos um formato de arquivo só para cuidar da aparência. Às vezes fazer uma aparência, nosso site ser um responsivo. O que é um site responsivo? É um site que se adapta ao tipo de dispositivo onde ele está sendo executado. Então, se eu estou num computador, ele vai exibir de uma forma. Se eu visualizar o mesmo site em um celular, ele vai adaptar o conteúdo para que fique melhor visível no celular, numa tela mais estreita, né, do que larga. Então, por isso, nem tudo que eu estou fazendo aqui é bem usado ainda, né, porque os navegadores evoluíram e nosso desenvolvimento evoluiu, tá? Mas isso aqui é o básico mínimo que se precisa saber sobre desenvolvimento web. Então, vou fechar a tag. Quando eu coloco um HR, tá? Esse R é de row, né? Ele vai traçar uma linha, tá? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Lembre, sempre que fizer alguma alteração, precisa salvar e depois abrir a página novamente. Ou se ela já está aberta, então atualizar. Ó, notem, eu coloquei aqui, tracei uma linha, tá? Bom. Pessoal, se eu estou fazendo algo muito pequeno, eu tenho aqui alguns atributos que eu posso definir na própria tag. Tá? Cada tag tem seus atributos, suas configurações. Eu vou mostrar algumas só para vocês saberem que existem, mas repetindo que hoje em dia nós não trabalhamos mais a aparência dos nossos elementos dentro do próprio elemento. Eu crio uma classe CSS, é um outro arquivo, só para trabalhar com a aparência. E essa configuração de aparência eu posso reutilizar em todas as minhas páginas. Imagine que o meu site tenha 30 páginas. Imagine eu configurando a aparência 30 vezes iguais. Então, eu posso configurar em um arquivo só e depois só chamar essa configuração nas minhas 30 páginas, por exemplo. Tá? Bom, mas só para saber que existe, por exemplo, eu quero alinhar esse título lá, pessoal. Então, eu poderia aqui chamar o atributo alignment, align, tá? Align, se eu não inverti a ordem, align, GN, se eu não estou enganado. Já esqueci a escrita. Center. Quero alinhar ao centro, tá? Eu acho que eu escrevi errado. Não, escrevi certo. Ó, align. Vem de alinhamento, tá? Alinhamento em inglês. Alignment. Alinhamento é alignment. Então, nós alinhamos ao centro. Se eu quero colocar lá do lado direito, né? Então, eu posso escrever aqui right. GHT. Opa. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, ó, coloquei o alinhamento, salvei, vou para a minha página, F5. Então, notem que o meu texto lá, pessoal, pulou lá para o lado direito. Muito bem. Vou voltar aqui ao centro, só para finalizar aqui. Center.
Ctrl S, volto para a minha página e o nosso título voltou, então, ao começo. Muito bem, pessoal. Galerinha, 15 segundinhos e eu volto a falar com vocês. Muito bem, pessoal. Continuando, então, nossa brincadeira. Vamos lá. Muito bem. Voltando, então, ao nosso código. Vamos lá. Repetindo, né? Não fazemos de forma industrial ou né, de forma comercial no dia a dia, não nos dá mais um bom rendimento se nós trabalharmos com as propriedades, né, configurando as propriedades aqui. Nós vamos fazer com CSS, tá? Mas nesse momento só para ter no final eu mostro um pouquinho de CSS também. Bom, pessoal, depois de traçar uma linha, então, imagine que eu estou escrevendo um texto. Primeiro eu comecei com um título e um subtítulo. E agora eu vou escrever um primeiro parágrafo, tá? Então, um parágrafo, eu vou usar a tag P. P, ó, tag P. Muito bem. E aqui eu vou escrever o meu título. Meu título, perdão, meu parágrafo. Então, vou escrever aqui qualquer coisa, tá? Bem-vindos ao workshop ABC da web. Opa, ABC da web e xalala, tá? Vou escrever um monte de coisinhas aqui, tá? Só para dar uma ideia, tá? Eu digitei qualquer coisa. Só para escrever algum texto, tá? Pessoal, se nós quebrarmos a linha aqui no nosso código, deixa eu melhorar a visualização para vocês, ó. Se eu quebrar a linha aqui no nosso código, ele não vai entender como uma quebra de linha, tá? Para o meu texto. Ó, vou até fazer assim, ó. Ó, joguei aqui dentro da tag P. Notem, a tag P, ela é uma tag em bloco. Então, tem a abertura e o fechamento. Quando eu coloco o P, então ele vai entender que o conteúdo... Bem-vindos. Nossa, está escrito errado. Bem-vindos. Quando eu coloco uma tag P, então, todo o conteúdo que estiver dentro dela vai aparecer no formato de um parágrafo. Então, eu estou aqui, estou escrevendo, quebrei a linha, continuei escrevendo, tá? Eu dei um enter sem querer, estou digitando qualquer coisa, tá? Muito bem. Pessoal, como nós estamos aqui no nosso código HTML, ele não entende, essa minha quebra de linha, eu dei um enter aqui, quebrou a linha, ele não entende como uma quebra de linha do texto que será mostrado para o usuário, tá? Ó, vou dar aqui um Ctrl S e vou atualizar, então, notem que ficou tudo na mesma linha. Quando eu quiser realmente quebrar a linha, claro, não faz muito sentido, né? Se eu vou ter um novo parágrafo, eu crio um novo parágrafo. Mas vamos supor que eu queira realmente quebrar a linha. Então, eu vou colocar aqui uma tag BR para informar o meu navegador que ele deve quebrar a linha. Tá? Então, um BR, esse BR vem de break row. BR é break row. Ele vai parar, quebrar a linha. Tá? Muito bem. Ctrl S. E ali, então, ó, atualizamos. Tá? Para quebrar a nossa linha, certo? Bom, não faz muito sentido, né, eu quebrar a linha, porque eu estou escrevendo textos, né, um parágrafo, e se eu quero fazer um novo parágrafo, então eu fecho esse parágrafo e abro outro. Eu vou deixar esse BR só para ilustrativo, tá? E vou abrir um novo parágrafo, novo P, e vou escrever alguma coisa aqui. Vou escrever no início o segundo parágrafo. Segundo parágrafo, tá?
E o restante é só um xalalá, 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 xalalá. Também tem um recurso legal, olha só, tem um site chamado, onde eu consigo pegar Lorem Y. Lorem Y é um site chamado LY, que é um gerador de texto aleatório, né? Olha aí, um gerador de texto aleatório. Então, se eu quiser, só para fins ilustrativos, né? Quero construir um esboço de um site, então vou copiar aqui o texto, tá? E vou colar aqui, ó. Ó, colei, tá? Por que ficou tão extenso, né? Porque não tem nenhuma quebra aqui. Por uma questão visual do programador, então eu vou dar um Enter aqui, ó, depois desse Lorem Y, mas notem que ele vai continuar tudo na mesma linha. Essas quebras de linha que eu estou fazendo aqui é apenas para facilitar a minha leitura e o programador, tá? Mas lá para o meu usuário, vai aparecer tudo na mesma linha. Ó, Ctrl S. Atualizei, F5 para atualizar. Então, gerou aqui ó, um segundo parágrafo. Ó, blá, 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 blá. Segundo parágrafo, blá, 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 blá. Tá? Bom, vou aproveitar esse monte de blá, blá, blá aqui para definir algumas coisas. Eu quero que nesse meu texto, por exemplo, esse Lorem Y fique em destaque. Tá? Eu posso usar a tag B, que é a B vem de bold, tá? É a abreviatura de bold, né? Eu quero colocar um texto em destaque. Bold. Opa, tá? Ctrl S. Atualizei. Vou até tentar deixar do lado aqui, pessoal. Ó. Vou dividir a tela aqui em duas, para vocês visualizarem, então. Aqui está a nossa página, tá? Muito bem. Vou diminuir mais ainda. Aí. Ó. Então, eu quis colocar aqui, ó, esse Lorem Y ó, em destaque. Então, coloquei B de bold, tá? Ou também, outra opção, agora, no início da web só existia a tag B. Nós também temos a tag strong, tá? Strong quer dizer forte. Então, eu vou colocar a tag strong aqui, ó. Opa, Lorem. E vou fechar a tag strong. Tá? Opa. Sem querer querendo, esqueci da barra. Notem, eu tenho... Ah, Dedé. Strong. Por que eu preciso fechar? Tem a abertura e o fechamento. A abertura do strong e o fechamento do strong. Porque senão tudo ficará em destaque. Mas eu quero só aquelas duas palavras, tá? Então, por isso, Ctrl S. Atualizei. Opa, aqui está repetido. Ó, Ctrl S. Atualizei. Notem, se eu tiro esse fechamento, se eu esqueço de fechar, todo o meu conteúdo vai ficar em destaque. E aí, se foi o destaque, né? Não é mais tão destaque. Muito bem. Então, eu vou devolver aqui, ó. Ctrl S. F5 para atualizar. Então, agora ali o Lorem Y, o segundo Lorem Y também ficou em destaque, tá? Bom, eu quero colocar um texto em itálico. Lembra o que é itálico? Aquela fonte deitada, lembrando a Torre de Pisa? Aquela torre que é inclinada? Muito bem. Então, vamos supor que aqui, ó, eu quero... Essa palavra aqui, ó... Bom, vou pegar aqui embaixo, ó. Qualquer palavra. Não, vou colocar workshop, ó, workshop. Vou colocar ele em itálico. Então, vou abrir a tag I. Tá? Abrir a tag I. E vou fechar a tag I depois da palavra do workshop. Ó, fechei a tag I. Ó, I, de itálico. Salvei. E então, notem que aqui a palavra workshop ó, ficou inclinadinha, né? Ficou em itálico, ela foi inclinada.
Bom, eu quero que o web fique sublinhado. Então, eu coloco aqui uma tag S. Uma tag S. E aí, então, agora... Só diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Se ficou muito... Se ficou muito grande, tá? Se ficou muito pequena, perdão, me sinalizem que eu altero, tá? A intenção aqui é que fique melhor visível para vocês. Eu vou puxar isso aqui para cá e aumentar um pouquinho aqui para devolver, então, o tamanho. Muito bem. Muito bem, pessoal. Eu vou só fazer um detalhe aqui para vocês gravarem, tá? Vou dar aqui um Ctrl X. Só para lembrar, pessoal, a estrutura mínima para uma página existir, então é o que nós temos aqui, ó. Tag HTML, tag hit, bloco do hit e o bloco do body, tá? Agora eu vou dar um Ctrl Z para desfazer, né? Voltar como nós estávamos, para não perder o que eu digitei. Tudo o restante, então, é opcional, eu vou adicionando conforme eu quero o meu site. Mas ali eu mostrei para vocês o mínimo, tá? Aqui, ó, para deixar em destaque, ó, Lorem Y. Olha que o Lorem Y ficou com a fonte mais forte. Strong vem de forte. O B é de bold, tá? Então, eu deixei... Ó, notem que a cor ficou diferente, ficou mais forte. Deu destaque no meu texto. Fez sentido? Olha só, eu vou tirar aqui a tag B desse primeiro Lorem Y, tá? Só para ilustrar, ó. Tirei, salvei, atualizei, notem que agora o texto ficou igual ao restante do texto, tá? Vou desfazer, vou voltar aqui com a tag B, Ctrl S, e atualizei, tá aqui. Ó, ficou em destaque, chamou atenção, tá? Notem aqui, ó, a tag S no web. Ah, perdão, pessoal, eu falei para vocês da tag S que era... eu falei sublinhado, falei errado, tá? Ó, a tag S, ela traça uma linha em cima do texto. O sublinhado é a tag U, de underline, underline, tá? Abaixo da linha, uma linha abaixo. Então, por exemplo, bem-vindos eu vou colocar com a tag U, tá? Tag U. Fechei aqui no bem-vindos. Ó, vou colocar aqui uma tag U. Opa, fechar a tag U. Tá? Opa, lele, aqui, tag U. Ok? Salvei. Atualizei. Notem que agora o bem-vindos ficou com underline. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos continuando. Nós temos só mais 35 minutos de conteúdo, tá? Então, vou dar uma acelerada aqui. Bom, escrevi 2 parágrafos e eu quero mostrar uma foto. Eu quero ilustrar o que eu estou escrevendo com uma imagem. Então, abaixo aqui desses meus 2 parágrafos, eu vou colocar uma tag IMG, tá? IMG. Uma tag IMG. É uma tag para chamar uma imagem. Mas que imagem? Então, eu chamo o atributo src, né, de source, para dizer o nome da imagem que eu quero utilizar. Tá? Abro aspas e fecho, então, a minha tag IMG. Bom, mas dentro do meu projeto, ó, eu não tenho nenhuma imagem. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu navegador de arquivos e eu já deixei aqui ó, um arquivo chamado cachorro. Tá? Esse arquivo aqui, ó, cachorro.jpg. Eu vou pegar esse cachorro.jpg, vou dar um Ctrl+C e vou colar aqui dentro da pasta.
Ó, da pasta onde está o index.html, tá? Ó, meu navegador de arquivos. Então, peguei ali uma foto qualquer, vocês poderiam fazer o download, buscar a foto que vocês queiram. Então, eu peguei essa foto aqui, cachorro.jpg, e coloquei na mesma pasta do meu arquivo. E aí aqui, então, eu coloco o nome desse arquivo. Cachorro. Notem que, como a ferramenta serve para nos facilitar, ele já encontrou na mesma pasta esse arquivo. Então, eu posso dar um Enter e ele completa para mim, ó, cachorro.jpg. Salvei. Salvei. Venho aqui na minha página, dou um F5 e notem que agora apareceu o cachorro. Mas olha que o cachorro, ó, ele não está adaptável, né, ao tamanho. A minha página, essa imagem do cachorro, ela tem um tamanho. Deixa eu verificar aqui o tamanho dela. 1024 por 683, tá? 1024 por 683. 1024 por 683. Bom, então, vou voltar aqui a minha página. Ó, notem que, quando a minha página está menor do que 1024, ó, a foto aparece só uma parte dela. Vamos fazer um trabalho aqui para que ela se adapte um pouquinho. Ainda não é o desejado, mas eu posso, por exemplo, pessoal, definir uma largura, tá? Width. Ó, digitei WI e completei, então, width, quer dizer de largura. Ah, eu quero que a minha imagem ocupe 100% da largura. Então, vou colocar aqui 100% da largura disponível. Opa, não apareceu ali. 100% da largura disponível. Salvei. E agora, então, vou atualizar. Agora, quando eu atualizei, notem que a imagem está ocupando aqui 100%. Eu vou diminuindo, a minha imagem vai diminuindo também, ó. Notem, eu coloquei ali, ó, 100%, ó, width, que é a largura, 100%. Então, ocupou toda a largura, e à medida que eu adapto, que eu modifico o tamanho da minha página, a foto se adapta também. Mas se eu quiser só 50%, tá? Salvei, F5, então tá ali, ó, com 50%, ó, aumentei, a imagem continua aumentando, tá? Bom, mas eu posso também, pessoal, definir um tamanho. Eu posso definir que ela vai ocupar 300 pixels. 300 pixels, 300 px, tá? Salvei, F5, então ela tá aqui, ó, ela está ocupando 300 pixels, ó. Independente do tamanho da minha janela, ela continua com 300 pixels. Um pequeno cuidado ao definir tamanho, porque eu posso definir também a altura. Ó, eu posso definir a altura, que é o height. Perdão pela minha pronúncia, não é a melhor. Height, tá? Height. A altura. Vamos supor que eu delimite uma altura também de 300 pixels. O que vai acontecer? A nossa foto vai perder a proporção. Ó, vou dar um F5 aqui, ó. Notem, como essa foto, a origem dela, a largura é maior do que a altura, não é bem o dobro, né? A altura é um pouco mais da metade da largura. Então, se eu definir o mesmo valor para os dois, vai ficar assim, ó, com tamanho, né? Tirou a qualidade da imagem, ó. Notem que a imagem, ela tem este formato e agora ficou assim, espremida, tá? Bom, mas é possível, né? Se fizer sentido, vocês podem definir um tamanho. Então, eu recomendo que quando vocês tiverem que definir um tamanho, que definam só para a largura ou só para a altura. Por exemplo, ó, tirei aqui a largura, deixei só a altura. Então, ele vai pegar a altura, mas a largura ela vai ser proporcional à altura, tá? Vai ser proporcional. Ou, por exemplo, vocês viram antes, né? Quando eu tinha aqui só a largura, ó, quando eu tinha só a largura, Ctrl S,
Atualizei. Quando eu tinha só a largura, opa, desculpa, vou colocar aqui. Vou colocar 1000 pixels, só para ilustrar. Salvei, F5, ó, 1000 pixels, mas notem que ele também, ó, cresceu, né? Aumentou a sua altura para que a imagem continue com a mesma proporção, tá? Então, por isso eu defino só um dos valores. Claro que é mais interessante uma questão de responsividade, tá? Mas aí eu estou falando bem o inicial da responsividade, né? Porque o real da responsividade é trabalhar lá no CSS que nós não vimos ainda. Mas vamos supor que eu vou colocar aqui 70%. Salvei. Então, ao trabalhar com tamanhos diferentes de tela, ó, ele vai manter uma proporção, vai se expandir conforme eu expando, então eu aumento aqui a minha, o tamanho da minha página, tá? Da minha aba. Muito bem. Agora o zoom ficou bem na frente. Ah, zoomzinho chato. A barra de... Deixa eu puxar lá para cá. Aí, agora saiu da frente. Vamos voltando. Muito bem, pessoal. Deixa eu puxar o máximo aqui. Bom. Ok? Até aqui? Questionamentos, curiosidades, sugestões? Fiquem à vontade. Muito bem. Enquanto vocês vão pensando e escrevendo, eu vou continuar aqui. Pessoal, eu posso, no meio do texto, escrever um texto ou criar um botão, por exemplo, fazer com que esse botão seja clicável para irmos para outra página, tá? Então, eu vou mostrar primeiro, ó, criando um botão. Olha só. Ó, vou criar um botão, vou usar a tag button. Dentro da tag button, então, eu coloco o texto que eu quero que apareça no botão. Lembra de um clique aqui? Clique, ou melhor, não clique aqui. E o Vivente vai lá e clica, né? Clique aqui. Muito bem. Salvei. Ao atualizar a nossa página, notem que este botão ficou aqui, ó, do ladinho dele. Bom, mas eu quero que ele quebre esse botão fique lá na linha de baixo. Então, vocês viram, né, que eu posso quebrar uma linha com uma tag BR, tá? Uma tag BR. Muito bem. Ali, o botão ficou lá embaixo, tá? Mas eu vou dar mais uma forma, pessoal, de vocês organizarem melhor o nosso site. Nós podemos dividir a nossa página, né? Dividir em pedaços, que eu vou chamar de div, tá? Então, todo esse primeiro conteúdo, melhor, não, eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão extenso, eu vou colocar essa imagem dentro de uma div, tá? Dentro de uma div. Vou dar um Ctrl X aqui na minha imagem. Então, dentro dessa primeira div, dei um Ctrl V. Então, ó, abri uma div e fechei uma div. Eu estou fazendo uma divisão na minha página, eu estou criando pedaços da minha página, tá? Para que não fique tudo um do lado do outro, depois dá para organizar. Eu posso montar um do lado do outro, posso montar um abaixo do outro, conforme as configurações. Ao invés, então, de ter esse BR, eu vou abrir uma div aqui também para o botão. E vou colocar o botão, Ctrl X, dentro dessa div. Ctrl V, tá? Olha aí. Então, criei uma div para a imagem e uma div para o botão. Salvei. Agora atualizei, então ficou exatamente ali, ó, o texto, o botão depois da nossa imagem, tá? Bom, não ficou do lado, né? Não ficou colado ali do lado. Ele quebrou uma linha na nossa página. Bom, mas esse botão, pessoal, ó, eu clico nele e não acontece nada. Por que eu clico nele e não acontece nada? Porque eu não programei um link.
E aí eu posso colocar simplesmente um texto dentro do nosso link ou um botão. Então, vou mostrar para vocês como é que eu crio um link. Para criar um link, eu uso uma tag A e eu vou definir um href. O que é o href? Tá? É o Reader Reference, o H exatamente eu esqueci, mas é a referência da página que eu vou abrir quando o usuário clicar no que estiver dentro do link. Atenção, ó. Clique, ó, não clique aqui. Não clique aqui. Só para ilustrar para vocês, tá? Se eu quero fazer aqui um link, só puxar para cá, vou tirar isso aqui daqui. Muito bem. Só fazer um ajuste aqui. Só um pouquinho. Ó, eu quero que esse não clique aqui seja um link. Então, vou atualizar aqui a minha página. Notem que ele criou aqui, ó, não clique aqui, e só o não clique aqui é um link, tá? Bom, mas eu quero que o botão também seja um link, mas um outro link. Então, vou abrir aqui uma tag A, href. Lembra, eu não tenho ainda uma segunda página, né? Então, por isso eu não coloquei nada dentro das aspas ainda, tá? Ó, vou selecionar aqui, Ctrl X. E dentro do link, então, eu colei o botão. Ó, vou até quebrar a linha para vocês visualizarem. Ó, eu tenho o meu primeiro link. Ó, eu tenho o meu primeiro link aqui só com um texto. E eu tenho o meu segundo link com o botão. Vou atualizar a minha página. Não vai surtir nenhuma diferença, porque eu não criei ainda um link, né? Eu não defini o nome do arquivo. Então, se eu clique não clique aqui, continuou na mesma página. Se eu clico no botão, clique aqui, continuou na mesma página, tá? Bom, para que nós possamos ter outras páginas, né? Clicar e fazer sentido, então eu vou, aqui no meu navegador de arquivos, eu vou criar a minha segunda página, tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar de página 02.html, página 02.html. Claro que é legal se tem um nome que faça sentido para essa página. Como não vai dar tempo de fazer algo mais qualificado, eu dei apenas o nome de página 02.index.html. Enter. Então, notem que agora eu tenho um segundo arquivo HTML, não tenho nada escrito. Pessoal, quem utiliza o Visual Studio Code tem um atalho legal que ele monta aquela estrutura básica do HTML para nós, ó. Eu vou colocar aqui uma exclamação. Espera aí. Ó, vou colocar uma exclamação. E notem que ele já traz para mim uma sugestão. E eu vou dar um Enter nessa primeira sugestão. E olha que ele montou para mim uma estrutura básica HTML. Tá? Claro que com alguns detalhes a mais, né? O doctype. O que é o doctype? Quando eu defino que é doctype HTML, eu estou informando para o meu navegador que eu estou utilizando HTML5, tá? HTML5 na última versão do HTML, tá? Aqui ele traz também, então, a nossa tag HTML com uma propriedade, né, informando que a linguagem utilizada aqui dentro é inglês. Então, eu posso colocar português, PT, de português, tá? Depende até para colocar a variação português Brasil, um PTBR, mas na dúvida nem precisa colocar, tá? É só um opcional para ajudar o navegador a interpretar o que está sendo colocado ali, tá? Então, o nosso read, notem que aqui o meta, o que eu fiz em uma linha só, o Visual Studio Code fez aqui em 3. Ele adicionou mais aqui mais uma propriedade de escala, que é legal ter, mas não é obrigatório. E o nosso título, ó, o title. Vou colocar aqui página 2. Página 02, tá? E vou colocar um texto aqui, vou colocar um H3, só para vocês lembrarem, né, dos Hs, lembra que vai até H6.
Bem-vindos à página 2, tá? Bem-vindos à página 2. Salvei. Então, notem, qual é o nome do meu arquivo? Ó, página 02. Então, o não clique aqui, eu vou redirecionar para a página 02. Ó, olha só a ferramenta aqui me facilitando o meu trabalho. Ó, página 02.html. Salvei. E então, vou lá na minha página, lá no meu navegador. Ó, tá aqui o meu navegador. Agora eu tenho aqui o não clique aqui, ó. Não clique aqui. Vou clicar nele, carregou a página 2. Quando eu clico em voltar, volta para a página anterior, tá? Não clique aqui, foi para a página 2. Muito bem, eu vou copiar pelo horário, vou copiar aqui a página 2, Ctrl+C e Ctrl+V, e vou renomear para a página 3. Página 03. 03. Então, a página 03, eu vou só mudar o título para a página 03 e bem-vindos à página 3. Salvei. E lá no meu index, ó, lá no meu index, eu vou colocar no href do clique aqui a nossa página 03.html. Salvei. Atualizei aqui o meu site. E agora o clique aqui joga para a página 3 e o não clique aqui joga para a página 2. Aí vem a pergunta, posso fazer com que a imagem seja clicada? Sim, só fazer o mesmo passo. Coloca uma tag A com href antes da imagem e fecha a tag A depois da imagem. Assim a imagem passa a ser clicável também. Ok? Galerinha, questionamentos, curiosidades, sugestões? Questionamentos, curiosidades, sugestões? Bom, tem muitos outros, né? Muitos outros comandos, tags HTML. Eu fiz aqui nem 0,001%, né? Do que tem dentro do HTML. Vou só verificar aqui se eu tenho alguma coisa mais legal de boa. Mais legal de boa para ilustrar para vocês. Muito bem. Beleza, Felipe? Qualquer coisa, aprenda o grito. Qualquer coisa, aprenda o grito. Só já vou colocar meu e-mail no chat, tá? Caso vocês queiram enviar alguma pergunta depois. Ó, estou escrevendo aqui no chat. O meu e-mail e o meu perfil nas redes sociais, tá? @adaltoss, né? S, o primeiro S, é as iniciais do meu sobrenome, tá? Celau Sparrenberger. Então, SS, Adalto SS, tá? Ali. Então, está no chat o meu e-mail e o meu perfil nas redes sociais. Onde vocês me acharem, podem fazer questionamentos que estarei disponível, assim que possível. Muito bem. Só repassando aqui, verificando algum componente interessante para HTML. Pessoal, tem muita coisa para vocês verem, estudarem, só ir viajando. Se quiserem que eu faça algo específico, podem me pedir que eu faço agora algo mais específico, tá? Bom, antigamente, espera que eu tinha perdido meu mouse aqui. Vamos lá.
Ó, antigamente, nós poderíamos definir a aparência. Olha só a nossa página, tá? Vou voltar aqui, ó. A nossa página. Vamos dar um background para ela, uma cor de fundo, tá? Um background. Então, o background da página, antigamente, ele era colocado diretamente aqui no body, tá? Eu poderia chamar um atributo BG, né, que é a abreviatura de background, BG color, e definir, então, que é a cor, por exemplo, daí eu escrevi a cor em inglês, por exemplo, amarelo, yellow, ó, yellow, Ctrl S, ó, deixou minha página amarela. Deixa eu só colocar, ver se ele vai parar de me pedir o idioma aqui. Ctrl S. Não parou. Tá, deixa assim. Ctrl S, tá? Então, se vocês encontrarem algum código antigo com o atributo bgcolor no body, tá? Saibam que é o que está definindo o background. Mais interessante, pessoal, é nós trabalharmos isso no CSS. Então, eu posso colocar aqui, ó, um style, e no style, então eu passo a propriedade background color, e aí eu passo, então, a cor que eu quero. Vou trocar de cor agora, vou colocar verde. Green, tá? Green, olha ali. Green. Então, opa, esqueci de salvar. Ctrl S, atualizei. Então, agora colocou verde, né? Ficou estranho? Ficou. Ficou. Muito bem. Mas eu posso também definir a fonte, tá? A fonte. Ah, não, desculpa, aqui no CSS é color. Color. Vamos colocar a fonte branca, então. White, tá? White. Ctrl S. Deixa eu ver. Então, ali eu defini, então, a cor. Todo o body, todo o conteúdo. Atenção, se eu quero só para um parágrafo, vamos supor que esse segundo parágrafo aqui, ó, esse segundo parágrafo eu quero mudar a fonte dele. Então, eu venho aqui no parágrafo e chamo aqui um style, color, e defino, então, a cor, vamos supor ali azul, tá? Blue. Salvei. Atualizei. E aí, notem que esse segundo parágrafo, ó, quando eu definir o estilo para o body, toda a página vai pegar aquele estilo. Mas isso é em cascata. Então, quando no parágrafo eu defino que este parágrafo terá uma cor azul, então apenas ele terá uma cor azul. Tá? Felipe, terão alguns outros workshops, tá? Talvez não aprofundando o que nós vimos agora, porque a ideia desse workshop é dar pequenas pílulas, né? Um start, uma degustação do que o pessoal vê no curso, tá? Então, dentro do curso, dentro das unidades curriculares, dos nossos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, e de ciência da computação também tem, tá? Mas, principalmente no análise e desenvolvimento de sistemas, nós temos uma unidade curricular só de desenvolvimento web, onde o que eu fiz agora seria o começo da primeira aula, e depois se estende por mais 20 encontros, né? São 60 horas, a AUC é de 120 horas, mais a busca ativa, seriam 160 horas de estudo do desenvolvimento web. Então, o objetivo desse workshop é dar pequenas pílulas, né, uma pequena degustação do que vocês vão ver, então, dentro das unidades curriculares. Daqui uns dias pode ser que nós possamos fazer um desenvolvimento mobile, fazer um workshop igual a esse, para dar uma ideia, então, de como que nós podemos começar a desenvolver aplicativo para Android, para iOS. Então, poderemos ter alguns workshops. Não avançando porque o objetivo dele era só esse início, porque o conteúdo total é visto dentro da unidade curricular, tá?
Ok? Muito bem. Pessoal, eu estou só finalizando aqui para completar o nosso horário, como eu prometi para vocês, até às 8h30, tá? Então, se alguém tiver algum questionamento específico, quer saber como é que faz tal coisa, pode me perguntar que eu tento responder agora, já de bate-pronto, tá? Se não, eu vou só fazer mais algumas coisinhas aqui, tá? Mas assim, pessoal, para aproveitar a questão do estilo, não é interessante que toda vez que eu queira, imaginem que eu tenho os meus parágrafos e eu quero que todos os parágrafos sejam azul, não apenas um, tá? Então, eu tenho a opção de criar uma classe. Olha só, aqui dentro do RIT. O ideal é fazer um arquivo só de CSS, tá? Mas para não ficar trocando muito de arquivo, e pelo tempo que nós temos, só 8 minutinhos, eu vou aqui dentro da minha tag. Tem como montar um gradiente, por exemplo. Um pouco de uma cor, um pouco de outra. Tá? Dá para fazer um gradiente, tá? Aqui, ó, ao invés de eu definir background color green, eu posso chamar aqui um gradiente. Agora de cabeça eu não vou lembrar, espera aí. Espera aí. De cabeça eu não vou lembrar exatamente, mas já te dou a resposta. Ó, eu tenho a opção de usar um linear gradiente. Vamos lá, espera aí. Olha só. Um linear. Vou usar aqui um linear gradiente. Linear traço gradiente. Onde eu vou passar também algumas informações, mas daí vai ficar bem extenso. Vamos... Deixa eu só fazer uma... Ó, eu vou passar assim, ó. Green, yellow. Talvez não vai funcionar exatamente isso aqui, tá? Estou só dando uma ideia. Não me lembro de cabeça se isso vai funcionar exatamente assim. Deixa eu dar aqui um Ctrl S, Ctrl V. Não pegou. Não pegou. Deixa eu verificar aqui. Pá. Só um instante. Certo, só passar a cor. Linear gradiente. Deixa eu pegar aqui. Só se talvez eu não tenha escrito certo. Estou pegando aqui algumas cores fixas, tá? Aqui é o código. Ou eu passo a cor pelo nome, ou pelo código hexadecimal dela, tá? Os 2 primeiros dígitos é para vermelho, os outros 2 é para verde, os outros 2 é para azul. A mistura de todos eles dá as nossas cores primárias. Aqui um Ctrl S. 5. Não. Tá faltando a importação de alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui quantidade de graus, 45 tag. E aí, passando duas cores, Ctrl S. Shift aqui, F5. Muito bem. Não vai... Aí. Tá. Vamos lá. Vocês viram que sumiu o texto? Porque como eu coloquei aqui a cor white, tá? Sumiu o texto. Eu vou colocar aqui uma gray, cinza, e aí vocês vão conseguir visualizar o texto, tá? Muito bem. Felipe, tem como fazer, tá? Agora de cabeça eu não vou lembrar exatamente, mas tem como tu definir um gradiente e definir os valores ali e passar essa informação, tá? Eu vou deixar aqui yellow. Faz uma pesquisa aí por background gradiente CSS, tá? Daí tu vai encontrar as respostas que nós queremos aqui.
Background, tem um repeat. Só um pouquinho, não. Repeat, não. Repeat é para outra história. Muito bem. Certinho? Pessoal, acho que pelo nosso horário, parei por aqui. Fico disponível mais alguns momentos para algum questionamento, se vocês têm alguma questão, algum pedido especial, alguma contribuição, tá? Coloquei meus contatos ali no chat, então fiquem à vontade para entrar em contato. Tudo que eu puder ajudar, estaremos aqui disponíveis. Fico grato pela participação de todos. E por hoje é isso, né? Um Hello World básico de HTML. Temos questionamentos? Curiosidades, sugestões? Muito bem. Fique à vontade enquanto vocês... eu não consigo visualizar se vocês estiverem digitando, tá? Então, mesmo que eu tenha começado a falar, vocês podem continuar digitando, mandem a mensagem ou abra o microfone que eu estarei pronto aqui a responder. Eu vou encerrar a nossa gravação. Continuo mais alguns minutos aqui, caso alguém tenha algum questionamento ainda. Mas por hoje era só. Abraço a todos.